Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma das reuniões clínicas do Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, aqui no CAISM da Vila Mariana. Antes de mais nada, a gente gostaria de agradecer novamente aos laboratórios Cristália e FQM pelo patrocínio na divulgação dessas reuniões, dando acesso a pessoas em todo o território nacional e mesmo fora dele, desde que linkados no YouTube. Eu espero que na reunião de hoje a gente tenha uma participação ativa de vocês. A reunião a clínica é sempre uma discussão de caso e a gente espera que vocês, de alguma forma, possam participar fazendo perguntas ou comentários ao fim da reunião. Por favor, não se envergonhem, vocês estão em aprendizado e isso faz parte do processo de formação profissional de vocês. Quem está nos assistindo através do YouTube pode enviar perguntas através do chat, obviamente no canal do departamento. Quem está nos assistindo já está no canal do departamento, tem um chat no pé da página e ali, através do chat, pode enviar perguntas ou mesmo, eventualmente, comentários. Infelizmente, não há a possibilidade de uma participação ao vivo na reunião, mas convidamos para que venham aqui até o auditório do CAISM da Vila Mariana participar da reunião. Bom, para essa primeira reunião do ano de 2023, essas reuniões clínicas são organizadas por mim e pelo Jair, com a assistência do residente Matheus, que, por coincidência, é o apresentador da reunião de hoje. Ele deve ter se escalado porque não achou ninguém para vir. Essa primeira reunião clínica, então, é uma reunião que pertence ao setor da unidade de internação psiquiátrica aqui do nosso serviço. O apresentador é o Matheus, a supervisão foi da Maria Angélica e com a participação da Camila, terapeuta ocupacional. Então, já vou passar a palavra para o Matheus ou para alguém da equipe que queira eventualmente falar antes dele, para que a gente dê início à reunião. A gente espera que os casos sejam apresentados ao longo do tempo até às 11h30. A gente gostaria de ter sempre das 11h30 até ao meio-dia para uma discussão dos casos, tá? Camila ou Maria Angélica? Então, vamos lá, Maria Angélica. Bom, obrigada, professor. Obrigada pela presença de vocês todos. Então, hoje o Matheus que vai apresentar esse caso de um paciente que ficou internado com a gente na enfermaria de adultos. A gente teve a participação da Camila também, que é a nossa terapeuta ocupacional, na elaboração da reunião, mas infelizmente ela não pôde vir com a gente. Então, o Matheus também vai apresentar a parte dela, né, que diz mais ao respeito do trabalho específico da terapia ocupacional. Então, vou chamar o Matheus Cavalcante, nosso R2. Boa apresentação. Obrigado. Bom dia a todos. Tá ligado? Não. Ah, tá certo. Então, bom dia a todos, né? Só repetindo, eu sou o Matheus e eu vou apresentar o caso de hoje, um caso muito interessante que a gente acompanhou, teve a oportunidade de acompanhar e aprender, principalmente na enfermaria, ao longo do nosso estágio no ano passado, quando eu ainda era R1. Em termos de identificação, eu vou, né, em termos de preservação da identidade, eu vou chamar o nosso paciente de C. Ele tem 58 anos, ele é negro, ele nasceu em Maceió, e ele é procedente de Mauá, atualmente, onde ele mora com a esposa, né, 4 filhos e um neto numa casa própria. Ele é cristão, católico, ele se considera não praticante. Ele trabalhava como mecânico até então, antes de se aposentar, e ele tem um ensino fundamental incompleto. Ele internou com a gente no ano passado, né, por meio da admissão no pronto-socorro no dia 9 de agosto, e foi admitido na nossa enfermaria no dia 10. A alta foi um mês depois, exatamente 31 dias depois da admissão, no dia 9 de setembro. Então, decorreu um tempo de internação de 31 dias. E os critérios de internação, tanto os critérios de internação quanto os critérios de involuntariedade, né, que levaram à internação psiquiátrica, foi a falha de tratamento ambulatorial, é um paciente que já acompanhava com a gente no Sentoc, no ambulatório da instituição, um risco de heteroagressividade, autoagressividade e suicídio importantes. Bom, contextualizando, então, a internação, para todo mundo ter
um panorama do que aconteceu, no dia 9 ainda, ele passou em consulta lá no Sentoc com a gente, com R3, com o Natan, que acompanhava o caso dele até então, e nesse contexto, né, ele teve uma piora psicopatológica, né, um quadro muito marcado, como vocês podem ver, por pensamentos obsessivos, tanto relacionados à autoagressão, à heteroagressão, principalmente direcionada, né, aos familiares, e muitas alucinações auditivas com vozes de comando, para suicídio, por autoesfaqueamento ou por precipitação. E aí, nesse contexto, ele foi internado involuntariamente. Em termos de história, né, a história do Cícero ela foi coletada em conjunto, tanto com a família, quanto com o próprio paciente, quanto com todas as pessoas que contribuíram e acompanharam o caso ao longo dos anos no Sentoc, desde então. E há muitos anos, né, eles contam que na adolescência o C tinha comportamentos estranhos, com repetidos rituais de checagem de portas para ter certeza de que estavam bem fechadas. Ao longo, né, do desenvolvimento e da vida adulta, esses sintomas persistiram. E eles se tornaram rotina no dia a dia, apresentando períodos de crise e períodos de maior remissão dos sintomas. Mas traziam prejuízo funcional, prejuízo na socialização na escola, no contato com amigos e com as outras pessoas no contexto de trabalho. Ele começou a trabalhar desde cedo. Em relação às verificações, isso foi progredindo ao longo do crescimento e desenvolvimento, e ele passava, né, a verificar todas as fechaduras das portas da casa, seja quando ele morava ainda, né, na infância e na adolescência, e depois quando ele foi morar com a esposa já casado. Todas as trancas das janelas, ele olhava embaixo de todas as camas dos quartos, né, para ter certeza, segundo o que ele conta, de que não havia insetos, cobras ou até mesmo algum tipo de perigo iminente que pudesse fazer mal, ou enfim, alguma coisa que provocasse algum tipo de sofrimento. E ele chegava a conferir cerca de 20 vezes todos os cômodos da casa, nos períodos de maior crise, pelo que a família conta e ele mesmo traz de relatos, né, eram momentos em que, às vezes, ele não conseguia deitar para dormir no horário habitual, porque era muito tempo conferindo. Então, se habitualmente ele deitava às 10 da noite, né, ele passava 20 vezes conferindo e ia dormir mais de tarde da madrugada, passado da meia-noite. Em termos, né, ainda, né, continuando, ele conta, né, que se ele não efetivasse os atos, ele não dormia e ele permanecia com uma sensação de que ele ia morrer caso, né, ele se privasse dessas compulsões das checagens, caso ele não efetivasse de fato as conferências. No trabalho, ele conferia pelo menos 3 ou 4 vezes o maquinário dos carros dos clientes, para confirmar se não havia parafuso solto mesmo ou alguma outra ferramenta que ele tinha esquecido nas vistorias e nas revisões que ele realizava. E ainda, né, quando ele ficava muito angustiado, várias vezes ele ia atrás depois dos clientes, com os carros já em movimento, depois que os clientes iam embora da oficina, para confirmar se não tinha nenhuma pendência. Então ele saía mesmo atrás, né, enfim, semáforos nas ruas, procurando esses carros para confirmar com essas pessoas se estava tudo certo. Ainda, né, nesse contexto das crises, ele se queixava muito de dores de cabeça, uma cefaleia que era, né, tinha muitas características, né, empontadas, de forte intensidade, que tinha muita piora quando escovava os dentes, que vinha com claudicação de mandíbula associada e tinha muita repercussão, inclusive deixava ele por muito tempo afastado do trabalho. E nesse contexto, ele teve um diagnóstico de neuralgia do trigêmeo, e a partir daí ele foi afastado pela neurologia. Depois ele passou em perícia e foi aposentado por invalidez e passou por diversas revisões aí ao longo dos anos. Nesse período, né, ele teve um acompanhamento, mais ou menos na época de 2002, quando ele teve o diagnóstico de neuralgia do trigêmeo. Até então, somente com a neurologia. Ele não tinha buscado serviços psiquiátricos, não tinha feito nenhum tipo de intervenção, seja medicamentosa, seja psicoterápica, de nenhuma natureza. E nesse contexto, né, ele se sentia muito improdutivo. Ele passou a ficar mais isolado, tanto dos amigos quanto da família. Ele ficava o dia todo deitado, né, e não tinha vontade nem energia de efetivar nenhum tipo de atividade. Ele tinha muitas crises de choro e as atividades mais básicas de vida diária, tomar banho, se alimentar, escovar os dentes, enfim, ele só fazia porque, como ele conta, ele se sentia obrigado a fazer. Passaram-se os anos em que ele tinha as crises e períodos de remissão dos sintomas, e em 2007, né, no contexto ainda da manutenção da neuralgia do trigêmeo, é indicado pela neurocirurgia aqui da instituição o procedimento de risotomia.
E nesse, que é um procedimento cirúrgico, né, para um tratamento, né, de casos de refratariedade da neuralgia do trigêmeo. Então, é feita uma compressão nervosa mesmo das raízes trigeminais que estão associadas topograficamente à dor, para tentar aliviar o quadro cronicamente. E nesse contexto, né, logo depois no pós-operatório imediato, ele teve uma mudança do status psicopatológico. Ele passou a se sentir mais desconfiado. Ele trazia queixas, né, de que as pessoas e outros familiares, né, falavam sobre ele ou que riam, debochavam da aparência dele, né, nas ruas, enfim, nos contextos de contato com a família, ou até mesmo nos acompanhamentos dentro do hospital. E ele sentia, né, nesse contexto, ele conta que ele sentia ainda mais uma vontade de agredir as pessoas e, eventualmente, ameaçar os familiares com faca na mão, com uma necessidade de agredir para aliviar esses pensamentos da cabeça, segundo as próprias palavras dele. E ainda nesse ano de 2007, ele ameaçou a esposa e ele expressou uma vontade de jogar água fervente na filha mais velha. E ele fala, né, que essa angústia tomava mesmo a pessoa dele, tomava o ser dele, e que ele precisava se segurar para não machucar os familiares, e eventualmente os próprios familiares precisavam dar uma certa contenção. Ainda nesse contexto, depois das múltiplas tentativas de encaminhamento pela neurologia anteriormente, ele conseguiu acessar o departamento de psiquiatria e ele foi direcionado, né, por meio de triagem ao PRODAF para uma investigação adicional de um quadro de humor, um quadro afetivo. E a partir daí foram descartadas, né, psicopatologias relacionadas a transtornos do humor e foram, né, descartados também casos relacionados a sintomas maniformes. E a partir daí, então, ele foi encaminhado para o SENTOC com a principal hipótese diagnóstica de transtorno obsessivo compulsivo. A partir daí, então, ele passa a acompanhar aqui no SENTOC e, né, depois que é instaurada de fato, né, o tratamento, é colocado o tratamento adequado para o TOC, ele passa a apresentar períodos em que ele tem uma melhora e uma remissão sustentada dos sintomas obsessivos compulsivos com eventuais recaídas, né? E, eventualmente, né, a manutenção dos sintomas psicóticos que vinham paralelamente com a piora das crises dos sintomas obsessivos. Então, quando pioravam, né, os pensamentos e os rituais de checagem, era o período em que ele ficava mais autorreferente, mais persecutório com as pessoas, achava que tinha alguém tramando alguma coisa contra ou que estavam, de fato, falando sobre ele. E mantinha esse relato sempre monotemático, sempre sustentado dessa vivência psicótica mais delirante. Nesse contexto, né, ele acreditava também que ele precisava conferir a geladeira, né, a porta da geladeira, pois ele acreditava que tinham pessoas escondidas lá também. Ele trazia também relatos ocasionais de alucinações auditivas. Ele conta que ele ouvia vozes de um homem que chamava pelo nome dele e dava ordens para ele machucar as pessoas com facas ou com qualquer outro objeto cortante que pudesse trazer prejuízo. No contexto do SENTOC, né, ele fez tratamento, né, ele começou a acompanhar lá em 2008 e até 2009, né, ele chegou a dose de até 80 miligramas de fluoxetina. Nesse contexto, não foram feitas doses off-label e foi optado pela troca por sertralina em doses aumentadas por uma resposta insatisfatória, chegando até 300 miligramas. E ainda no contexto da manutenção dos sintomas psicóticos, foi introduzido para ele o haloperidol. Ele chegou a 10 miligramas, mas ele fez muitos sintomas extrapiramidais, muitos sintomas decorrentes de impregnação. E a partir daí foi optado pela substituição por quetiapina e ajuste até 800 miligramas, dose já na faixa antipsicótica. E ainda nesse contexto, quando ele acompanhava na neurologia, foi associado a amitriptilina para o tratamento da dor crônica, decorrente da neuralgia. E ainda, paralelamente com a avaliação da psiquiatria, foi optado por manter a associação por conta da potencialização antidepressiva. Nesse período, né, do SENTOC, desde 2008 até os dias atuais, até os últimos meses onde ele acompanhava, ele mantinha segmento irregular ao longo desses anos, né, e tinha uma adesão considerada baixa, né? Então, eventualmente, ele aderia, fazia o tratamento, tinha períodos de melhora, faltava em algumas consultas, depois retomava e seguia com essa manutenção do quadro psicopatológico. Os anos foram seguindo, e em 2014, então, ele tem um evento mais marcante. Ele apresenta uma crise de natureza epileptiforme, né, que foi interrogado. Tinham características relatadas por um amigo que estava com ele na rua quando presenciou o acontecimento. Ele tinha movimentos involuntários dos membros inferiores, ele tinha muita cialorreia, rigidez, né, e movimentos involuntários dos olhos também.
teve perda de consciência, mas não tinha liberação esfincteriana, não tinha outros comemorativos, mordedura e tudo mais. Naquela situação, ele foi encaminhado para a Santa Casa, aqui de São Paulo, onde ele ficou lá 3 dias em observação, internado, e realizou uma investigação clínica complementar que a família não sabia elaborar muito bem, só tinha relatos de que fizeram imagem de crânio, eletrocardiograma e exames laboratoriais, segundo o que eles contam, mas eles não tinham informações sobre esses exames. E ainda naquela avaliação, ele foi liberado, né, pois não foram identificados nenhuma outra causa, né, precipitante, nenhum outro fator relacionado a esse primeiro episódio epiléptico. E foi recomendado, então, que ele continuasse investigando e seguisse na neurologia de referência, onde ele já acompanhava aqui na instituição. Nesse período, né, em que ele convulsionou, ele estava em uso irregular da carbamazepina, que também tinha sido introduzida para ele no contexto do tratamento da neuralgia do trigêmeo. E a partir daí ele retomou o uso, né, depois do que aconteceu nesse acompanhamento, até dose de 1.800 miligramas. E ele se manteve estável desde então, sem novas crises por 5 anos. Em 2019, né, depois, né, mais uma vez, de interromper o uso da medicação, ele apresentou crise semelhante, né, com uma curta duração e com uma natureza muito parecida, mas foi no banheiro. Né, ele teve um trauma leve crânioencefálico, mas não chegou a buscar serviço de saúde, nem fez avaliação complementar naquele período. E ele continuou em acompanhamento em conjunto de outras especialidades daqui da instituição também. Mais à frente a gente vai falar de outros antecedentes que ele também apresentou, e por isso que ele faz acompanhamento com outras áreas aqui. E, mais importante, ele continuou no sem toque até então. Né? E nesse período, né, eles relatam que quando ele aderia às medicações corretamente, ele tinha esses períodos de melhora. Mas, principalmente, quando os pensamentos se confundiam na cabeça, pelo que ele conta, ele abandonava o uso das medicações. Seguindo, né, então, no acompanhamento, em julho de 2022, ele apresenta uma piora novamente do quadro psicopatológico. Então, novas crises de choro, com pensamentos negativos sobre, né, ele mesmo e muita ideação suicida. Ele ficou muito hostil com os membros da família, chegou a ameaçá-los mesmo, né, e teve um episódio de frangofilia em casa. Ele estava lavando a louça e ele quebrou a prataria enquanto ele estava conversando com a esposa. E os rituais de checagem, pelo que eles contam, começaram a piorar mais uma vez, né? E num período de maior agressividade, ele chegou a apontar uma faca mesmo e provocar diversos furos no congelador, porque ele acreditava, né, que tinha alguma coisa, alguma pessoa escondida lá. Ainda, né, nesse contexto dessa nova crise, ele tinha, né, um desejo de cortar os próprios dedos ou então esfaquear a própria esposa. Pois os pensamentos eles eram muito intensos, segundo o que ele conta, ficava muito reverberante na cabeça. E a partir daí, então, eles procuraram o pronto-socorro, aqui em julho ainda pela primeira vez, depois de todos esses anos, e ele ficou internado pelo risco mesmo de suicídio e heteroagressividade na observação. Nesse contexto, foi uma internação mesmo, visando, né, a redução do risco, e foi feita uma reorganização e uma reintrodução das medicações que ele tinha parado de tomar. E a partir daí, 2 dias depois, ele teve alta, né, para a retomada, então, do segmento mais intensivo com o sem toque. Nesse contexto, ele voltou semana depois, né, lá no ambulatório, com uma melhora aí parcial dos sintomas, mas ainda principalmente com sintomas psicóticos mais pronunciados também. Novamente, né, 1 mês depois, ele teve uma piora, né, da vontade de se automutilar e novamente de machucar a esposa. Né, pelo que eles contam, né, ele teve que ser contido, segurado mesmo pelas pessoas fisicamente, para ele não cortar mesmo os próprios dedos e não machucar ninguém em casa. E novamente ele passou a apresentar alucinações auditivas mais sustentadas para subir até uma laje mais próxima e se lançar, né, tentar um suicídio por precipitação. E a partir daí ele passava a conferir mais uma vez, né, para tentar aliviar esses atos, esses pensamentos mais intrusivos. Nesse contexto, né, que ele volta com essa piora ambulatorial, em vista, né, dessa falha de tratamento, né, nesse regime de ambulatório, pelos riscos correlatos, ele é internado novamente no pronto-socorro e dessa vez ele é admitido na enfermaria para um tratamento mais a longo prazo em esquema de internação. Em termos de história de vida, né? O C nasceu em Maceió, Alagoas. Ele nasceu de parto vaginal a termo, pelo que eles contam, né? Era um contexto de parteiras locais que faziam os partos na região. E não tem dados, né? Mas pelo que eles contam, ele não sabe dizer se a mãe fez pré-natal, mas muito provável que não. E não havia nenhum tipo de assistência obstétrica na região, eles não sabem informar muito sobre complicações perinatais.
e também não sabem referir muito bem sobre o desenvolvimento neuropsicomotor, marcos mais importantes, porque eles realmente não se lembram. Mas ele não se recorda de nenhum tipo de adoecimento mais grave, nenhum tipo de doença da infância mais direcionada, e nenhuma alteração comportamental na primeira infância até então. Ele começou a trabalhar muito cedo, né, no contexto, né, no interior do Nordeste, na roça, né, ele trabalhava com agricultura familiar, ele ajudava, né, na família, ele não conseguiu, a partir daí, né, desenvolver estudos. Né? Então, a opção dentro do que era colocado era ajudar para prover o sustento da casa e deixar os estudos para uma segunda ordem. E durante a adolescência, né, ele chegou a trabalhar também como cantor. Ele cantava em teatros, em circos da região, pelo que ele conta, e era algo que trazia muito prazer para ele. Com 20 anos, então, ele se casou. Eles tiveram filhos, né, com a esposa. Ele teve 4 filhos, né, que hoje são os principais provedores da casa. E eles têm um neto, né, de 14 anos, que moram aí na região de Mauá, nessa casa própria. Ainda, né, nos anos 90, né, no contexto depois do casamento, eles se mudaram, né, para a zona sul de São Paulo, na região de Santo Amaro, e a partir daí foi lá que ele iniciou, então, os trabalhos como mecânico na região do ABC. A partir de 2002, então, ele se muda, né, do ABC, de Santo Amaro, e passa a morar mais perto da Unifesp para acompanhar. E nesse período, ele também é afastado e aposentado por invalidez, como a gente já tinha comentado. Em relação, né, ao contexto da família, né, ele conta, né, que ele tem uma relação de um distanciamento mais afetivo com os irmãos, não é uma relação muito próxima, né, mas com os filhos de relação de bastante vínculo afetivo. Então, só para a gente resumir, né, o que aconteceu. Infância e adolescência, os sintomas obsessivos compulsivos, né, foi a manutenção do quadro até então. Em 2007, ele passa pelo procedimento neurocirúrgico e apresenta o primeiro episódio com manutenção dos sintomas obsessivos compulsivos. Em 2014, ele faz a primeira crise epileptiforme. Em 2019, a segunda crise. Em julho e agosto, depois de segmentos irregulares, ele tem uma piora mais pronunciada, tanto do quadro obsessivo-compulsivo quanto do quadro psicótico. Em termos de antecedentes pessoais, ele é hipertenso de longa data, eles não lembram exatamente quando que foi esse diagnóstico, mas foi no contexto já de acompanhamento clínico aqui. E teve um diagnóstico de colite eosinofílica, que foi diagnosticada em 2013, e foi encaminhado para gastro, ele tinha uma diarreia crônica já sustentada, que foi investigada, e pelo anátomo patológico foi evidenciado achado de infiltração. Ele fez tratamento, né, com alguns anos, aproximadamente 2015, e depois ele interrompeu a adesão e acabou tendo segmento na gastro. Nesse contexto em que eles pediram exames de imagem, uma abdominal, foi diagnosticado para ele também um aneurisma de aorta, e ele segue acompanhamento com a vascular também até então. Laboratorialmente, né, o que chamava a atenção já era uma hiponatremia crônica, que a neurologia entendeu que secundária causa já carbamazepina de longa data. E os quadros mesmo, né, de neuralgia do trigêmeo, que já está em acompanhamento desde então. Essa semimétrica já estava em segmento ainda. Em termos de procedimentos, então, ele fez otomia, chegou a fazer uma compressão como tentativa adicional para o quadro de dor crônica, e fez uma hemorroidectomia em 2009 e outra em 2018. Em termos de hábitos, estilo de vida, ele é ex-tabagista, ele começou a fumar aos 18 anos, né, tinha uma carga tabágica de mais ou menos 27 anos, e parou a 13 anos. Então, a acolhida se iniciou na unidade, não foi desde então há 13 anos, mas era um consumo diário, ele não sabe definir consumo pesado, não tinha sintoma de abstinência, porque ele relata até então no contexto em que ele interrompeu. E Rose, território, né, ele tinha um repertório mais esquivado, mas ele gostava bastante de filmes, ouvir músicas, não praticava nenhum tipo de atividade física, nada adicional. Em relação aos antecedentes familiares, eles contam, né, é um relato de bastante dificuldade pela família, eles não sabem definir muito bem, mas um tio materno, pelo que eles, nas palavras dele, em que ele ameaçava as pessoas. E eles não sabem informar se já fez tratamento, não sabem dizer se ficou internado, mais. E a filha, pelo que eles contam, tinha lá de alucinações auditivas, via vozes de comando, vozes de autodepreciação, mas que ela não procura tratamento, ela se recusa por qualquer tipo de avaliação e uma visão voltada a isso.
né? Tem funcionalidade, tem um comportamento pronunciado, né? No contexto, né, da admissão, no socorro dia 9, né, o que mais chamava a atenção do exame do era o conteúdo do pensamento muito passivo, com um estágio baixo. E essa passiva se estruturou. As alucinações auditivas, né? Então, objetivo é traz muito essa impressão nas funções pelo médico dentro do consultório, material e um pré-ativo prejudicar. Já tem tutoriais, mas tem já
metilina considerando mesmo a introdução do tricíclico, no caso, a clomipramina. Então, a gente manteve a sertralina em doses, né, de 200 miligramas e introduziu a clomipramina para progredir até 200, já no contexto da admissão. E a partir daí, então, né, foi feita essa reconciliação, reinstalado o tratamento para hipertensão, que estava, né, clinicamente, tinha essa descompensação, e foi evoluindo, então, a progressão das doses. E aí, no dia 9, né, com as doses já conciliadas e com a estabilização do quadro, ele teve alta. Essa parte, né, seria de responsabilidade da Camila, mas em termos de intervenções, né, multiprofissionais, o que foi adotado, o que foi feito, né? Tudo que a gente foi guiado, né, pelo projeto terapêutico singular, e a partir daí a gente entendeu, né, quais que eram esses objetivos e o que a gente precisava fazer para monitorar essa dinâmica da enfermaria. E nesse contexto, a equipe de enfermagem foi muito importante para observar o padrão e a frequência desses rituais, né, o quanto que ele ficava conferindo, o quanto que isso acontecia, né? E a partir daí entender qual que era essa rede de suporte. Foram feitas várias entrevistas com a família para a gente entender melhor qual que era essa história, onde tudo começou e quais que eram os serviços que de fato ele estava acompanhando regularmente aqui na instituição. E a partir daí a gente dividiu em 3 etapas, né? Então era controlar os sintomas, estabilizar, né, tanto sintomas psicóticos quanto SOCs, né? A remissão da ideação suicida, a reconstrução desse projeto na história de vida, né, e a sensibilização familiar, que tinha uma dificuldade de entender, e os estímulos das atividades nos grupos, né, todos os grupos da enfermaria e nas convivências nos espaços coletivos. A médio prazo, né, foi proposto, então, uma investigação adicional também da síndrome epileptiforme, e ainda, né, a gente tentar entender quais eram esses interesses para ampliação do repertório. E a longo prazo, esse reencaminhamento implicado para o SENTOC e para o SECO, né, para tentar incentivar essas atividades mais comunitárias. A partir daí, né, no contexto dos atendimentos familiares, né, foi entendido, né, que a família precisava de uma continência melhor e aderir melhor a essas propostas. Tinha-se uma dificuldade mesmo de entendimento do que estava acontecendo e dessas necessidades, né, do uso contínuo da medicação, que já era um trabalho que vinha feito ao longo dos anos, né, nos ambulatórios. E ainda, né, nesse contexto, né, nesses períodos de escuta, acolhimento, a gente conseguiu vincular melhor com essa família e, a partir daí, compartilhando essas evoluções, compartilhando esses ganhos, porque pelos anos que se passaram, né, pelos prejuízos funcionais, tinha-se uma perspectiva muito ruim, muito negativa acerca do projeto da internação. E em relação ainda às impressões da terapia ocupacional, né, por conta, né, da interrupção dos estudos, dessa falta, né, de consolidação da alfabetização, né, foi, né, identificado que havia ainda, então, essas perdas muito relevantes, né, nessa vida social por conta, né, desse prejuízo e ainda do afastamento do trabalho, né, e a partir daí foi proposto, então, essas atividades no SECO e ainda dentro da enfermaria nos grupos. Ele participou, né, dos grupos de expressão, em que os pacientes tinham liberdade, né, de colocar várias questões, grupos de fala, grupo de culinária, assembleia, né, no quais os pacientes traziam as demandas na enfermaria, e passeios também supervisionados. Ele aderiu a todos os projetos. E passou a trazer novamente, né, perspectivas de voltar a retomar os estudos, de querer ser mais ativo mesmo no cotidiano, além das propostas do SECO. Ele passou por 2 licenças terapêuticas, né, que foram fundamentais aí nesse processo. Então, foi para casa 2 vezes supervisionado, voltou para a enfermaria, não foram observadas as intercorrências, né, relacionadas à agressão. E aí, a partir daí... Opa! Perdão. Ele faz a gestão autônoma já na última semana da alta, prestes à alta, e aí ele é reencaminhado ao SENTOC. No pós-alta, né, o que aconteceu? Ele volta, então, nesse acompanhamento, ele para de usar a quetiapina por dificuldade de pegar a medicação no alto custo, e então é optado pela troca pela risperidona na dose de 1 miligrama, e essa rearticulação com a neurologia do Hospital São Paulo. A neurologia opta, então, por trocar família conta que ele passa a apresentar queixas cognitivas muito importantes, com alterações comportamentais, com muitas quedas, com muitos esquecimentos. A família conta que ele passa a esquecer fogão ligado, ele passa a esquecer de fazer as tarefas de autocuidado, né? Isso é muito marcado para eles, né? Ele fica muito esquecido, né? Esse é o tom que eles trazem.
Ainda no ambulatório, né, eles chegam a encaminhar para um pronto-socorro clínico pensando que poderia ser um quadro, né, de desorganização, um quadro confusional mais agudo, mas é descartada qualquer tipo de alteração. Em dezembro ele volta, é optado por aumentar então a risperidona para 2 miligramas e o eletroencefalo que ele tinha feito pela neuro estava normal. Ele segue, então, com a investigação, com a avaliação da neurologia com essas condutas, né? E são mantidos ainda já em janeiro e fevereiro desse ano, né, as queixas cognitivas, e é proposto, então, já na troca de equipes, né, dos novos residentes que vão assumir, essa investigação de uma possível síndrome demencial, de um quadro cognitivo. A partir daí, então, né, o que a gente pensou em trazer em termos de discussão, pensando que foi um quadro, né, de transtorno obsessivo compulsivo, que depois, né, traz sintomas psicóticos, né, o quanto que existe uma correlação e o que existe de semelhanças em termos, né, dos transtornos do espectro da esquizofrenia e o próprio TOC em si. Esse estudo que foi feito pelo professor Marcelo, coordenador do PS, né, eles fazem, né, uma comparação do volume da substância cinzenta em regiões importantes, mas principalmente no córtex órbito-frontal, né, em áreas que estão, né, descritas como relacionadas neurobiologicamente à patologia do TOC, e eles contam de medindo esses volumes em áreas importantes, seja né, nessa região, né, na imagem A, né, nessa região dos núcleos da base, ou ainda nas regiões mais corticais ou subcorticais, e eles evidenciaram que tinha, sim, redução do volume da substância cinzenta antes do tratamento, e que depois, comparados com os controles que não tinham o transtorno, depois das terapias instauradas, tinha melhora desses volumes. Esse outro estudo, né, no caso, né, no contexto de pacientes em diferentes estágios da esquizofrenia, teve uma proposta semelhante em diferentes etapas do tratamento e com a mesma técnica de neuroimagem que eles fizeram no estudo do TOC. E o que chamou a atenção é que também tinha redução dos volumes da substância cinzenta em áreas muito semelhantes, em áreas hipocampais, em áreas de córtex órbito-frontal e também de núcleos da base. A partir daí, então, né, o que a gente considerou também que é importante a gente se questionar e se perguntar, né, e que os estudos têm trazido, né? Qual que é essa relação do TOC, né, como um possível fator de risco para transtornos psicóticos? E o que foi evidenciado nesse estudo do JAMA, né, que foi uma coorte que eles fizeram ao longo de muitos anos nos países nórdicos, é que quando eles compararam pacientes que tiveram, né, o diagnóstico de TOC com pacientes que tinham transtorno do neurodesenvolvimento, ou TDAH, ou transtornos alimentares, eles tinham um risco maior de desenvolver transtornos psicóticos quando comparado com esses outros pacientes. E era estatisticamente significante. E em relação ainda a pessoas que tinham um primeiro diagnóstico de TOC, né, e qual que era essa relação que tinha, né, com desenvolver transtornos do espectro, né? E eles evidenciaram um risco aumentado que se manteve mais ou menos estável ao longo dos anos, mas principalmente nos 2 primeiros anos de diagnóstico. A partir daí, então, né, o que a gente queria propor em termos, né, de disparador para uma discussão era o seguinte, né, TOC com sintomas psicóticos, isso é uma entidade clínica, isso tem características particulares, né, o que a gente pode pensar sobre isso? Em termos comparativos, né, de esquizofrenia ou outros transtornos psicóticos com SOC, com sintomas obsessivos, ou ainda, né, qual que é a relação que a gente tem com TOC com sintomas psicóticos, né, e o que isso implica no tratamento e nos desfechos da prática. E antes da gente abrir mesmo e concluir, eu gostaria só de deixar um agradecimento especial para a Giovana, que foi a enfermeira que esteve comigo, né, e infelizmente não pôde estar aqui hoje. E as duas Giovanas, né, tanto a Giovana enfermeira quanto a Giovana psicóloga, que estiveram com a gente, né, na equipe multiprofissional, a Giovânia e a Isabela, que são as psicólogas supervisoras, a Ruth, que é a nossa assistente social da enfermaria, que foi muito importante nesse contexto da compreensão, né, social do caso, e o próprio professor Cássio, que dispensa comentários, que supervisionou, né, durante, né, todo o processo, e a própria equipe de enfermagem, que esteve muito ativa em todo o trabalho. Obrigado. Muito obrigado, Matheus. Acho que excelente apresentação. É difícil acreditar que você acabou o R1 apenas um mês e pouco atrás, né? Tu fala com uma senioridade realmente impressionante. O caso acho que é extremamente interessante, né? Acho um caso realmente que vale a pena a gente estar
discutindo com um pouco mais de profundidade. A pergunta... Você pode voltar um slide naquele que você coloca os tópicos? Isso, né? A gente já conhece desde há muito tempo os quadros de esquizofrenia que cursam muitas vezes e apresentam ao longo da evolução com sintomas obsessivo-compulsivos. Mas a questão importante aqui que ele coloca na verdade, é um paciente que originalmente tinha um diagnóstico de transtorno obsessivo-compulsivo e passa a apresentar sintomas de natureza psicótica. Quer dizer, será que isso é uma esquizofrenia que se associou ao toque? Ou será que nós estamos diante, como ele colocou ali, de um transtorno obsessivo-compulsivo que deveria, nas classificações, aparecer com a presença ou não de um especificador psicose? Muitas vezes a gente fala depressão sem sintomas psicóticos, depressão com sintomas psicóticos. Será que se trata de toque com sintomas psicóticos ou será que nós estamos diante de um outro tipo de associação, de uma comorbidade entre transtorno obsessivo-compulsivo e uma esquizofrenia que, dado a natureza do sintoma, seria de natureza paranoide, né? O tipo de esquizofrenia paranoide. Acho que é um ponto realmente bastante interessante para se discutir. Já na reunião passada, na apresentação do professor Itiro, ele relatou um caso da clínica particular dele, da clínica privada dele, de um paciente que sempre teve um diagnóstico de transtorno bipolar e que, num determinado momento da vida, passou a apresentar delírio de ciúme, um ciúme patológico numa estruturação bem consistente de ideias delirantes a respeito especificamente do comportamento da esposa. São doenças diferentes que acabam acontecendo ou será que isso tem a ver com o diagnóstico primário original? Acho que são situações que, de alguma forma, realmente vale a pena a gente estar discutindo, tá? Matheus deu muitos detalhes do ponto de vista do tratamento que eu também acho que, de alguma maneira, são importantes para a gente discutir. O paciente, além de ter essa comorbidade psiquiátrica, tem comorbidades físicas, e vocês vejam a quantidade de medicamentos, a polifarmácia a qual ele muitas vezes está submetido. Coisas que a gente não deseja, mas que muitas vezes, na prática, a gente acaba tendo que fazer, né? Dando múltiplos medicamentos para tentar controlar múltiplas situações, com todas as consequências que isso possa ter do ponto de vista do que isso vai provocar ou não no organismo da pessoa. E, finalmente, eu acho que também vale muito a pena a gente aqui discutir o trabalho de terapia ocupacional que foi instituído, né? Esse plano terapêutico singular, que efetivamente é algo extremamente importante na prática dos cuidados da saúde mental. Quer dizer, nós, como psiquiatras, eu sou psiquiatra, como médico, julgar que nós vamos dar conta, né, de efetivamente cobrir todas as necessidades do paciente é um ledo engano. O trabalho em equipe é extremamente importante. Um paciente que foi aposentado aos 40 anos de idade, né, e que, a partir daí, na verdade, piorou muito o quadro mental dele, ele passou a apresentar depressão e tudo que a gente, de alguma forma, foi vendo, certamente essa improdutividade, o sentimento de ser inútil, né, e a própria infantilização dele dentro de casa, sendo poupado das tarefas mais básicas da vida, com certeza afetaram o existir desse indivíduo na vida. Quer dizer, a presença dele, a vida para ele, certamente se tornou uma vida razoavelmente sem sentido. Então, esse trabalho da terapia ocupacional, no sentido de restaurar a capacidade dele, não no sentido de voltar a trabalhar profissionalmente, mas dele ter atividades e poder desempenhar tarefas que tinham uma utilidade tanto para ele quanto para a família, foram extremamente importantes no tratamento, né? E eu imagino que, de alguma forma, vão ter uma influência muito grande do ponto de vista da evolução do quadro daqui para frente, além, obviamente, do próprio tratamento medicamentoso. Então, eu acho que essas questões colocadas pela excelente apresentação do Matheus merecem realmente a intervenção da gente. Eu espero que vocês possam ter perguntas e comentários para fazer. E eu abro também aqui para quem está assistindo no canal de YouTube do departamento, que possam, através do chat, enviar perguntas ou comentários que certamente a gente vai estar aqui recuperando e apresentando para ser discutido. Então, está aberta a palavra para quem dela quiser fazer uso. Por favor.
Seria legal falar... E seria legal falar o nome por exemplo, residente ou estagiário ou especializando disso. Acho que é bom a gente saber da pessoa um pouquinho, minimamente. Bom dia, parabéns, Matheus, pela ótima apresentação. Eu sou Kaique, R3 aqui da Paulista, né? E eu tenho uma pergunta, se os professores considerariam que esses sintomas obsessivo-compulsivos iniciais aí, que depois apareceram alguns sintomas psicóticos, poderiam ser considerados como uma fase prodrômica de uma esquizofrenia, por exemplo. Professor Cássio, quer comentar sobre? Essa é uma questão, já ampliando um pouco, né, que a gente fica, né, sempre questionando os diagnósticos categoriais. Né? É uma esquizofrenia? É um toque? É um toque com pobre insight, chamado de esquizotoque? Né? E acho que a questão, né, preliminar talvez seja a gente discutir um pouco essa questão, né, do pensamento, da forma e o conteúdo. O toque, basicamente, tem um pensamento que a pessoa tem uma crítica da irracionalidade do pensamento. Né? O delírio, de alguma forma, né, o indivíduo tem a certeza absoluta do pensamento. Então, a gente poderia falar, se o pensamento obsessivo é a doença da dúvida, o delírio é a doença da certeza. E aí nós temos, então, uma série de coisas, desde a reflexão, do fanatismo, do preconceito, que seria, né, dentro de questões culturais, mas nesse espectro. O que eu acho, Kaique, né, a gente discutiu assim, que a evolução do quadro obsessivo foi muito prolongada. Não dava a impressão que era um pródromo de esquizofrenia. E a outra coisa, ele tendo sintomas psicóticos, né, mais tardiamente, né, o contato com ele na enfermaria e tudo, isso é uma coisa ampla que a gente fala muito, ele não é um contato psicótico. Era um homem assim, amável, até um pouco resiliente, sabe, muito respeitoso, cordato, e que, na enfermaria, ele tinha uma crítica desses pensamentos, das ações dele. Ele chegava e falava assim, eu não sei como é que eu pude, né, pensar essas coisas. Então, muito que ele tinha eram imagens mentais, né, em relação à esposa, o que não é raro no toque, essas imagens mentais, né, de que está esfaqueando a esposa, que está estrangulando o filho, se vê jogando o filho pela janela. Então, eram mais imagens. Agora, claro que tem uma natureza de distorção da realidade, porque muitas vezes ele não tinha dúvida. Quando ele deu a facada na enfermaria, na geladeira, ele tinha um pensamento de que tinha alguém lá dentro. Então, foi um momento. Agora, acho que as coisas não são tão estanques assim, mas, do meu ponto de vista, não era um pródromo de esquizofrenia. Pessoal, uma pergunta, né? Eu acho que ele tinha também uma epilepsia, né? Será que a epilepsia estava relacionada com os sintomas psicóticos, né, do tipo paranoides? Porque ele teve sintomas bem característicos de sintomas schneiderianos, né? Que seriam assim sintomas que dariam o diagnóstico de esquizofrenia. Eu não estou falando que ele tem toda a outra parte que não completa um critério para a esquizofrenia, né? Ele tinha uma preservação afetiva, uma boa comunicação, mas a pergunta que seria, eu acho que faltou nessa discussão, né, a questão da epilepsia. E eu queria também parabenizar o Matheus pela brilhante apresentação, muito boa mesmo, né, muito bem feita, super legal. Mas, enfim, está lançada a pergunta, como é que fica, Cássio, essa relação? Não poderiam os sintomas psicóticos estar relacionados com os sintomas da esquizofrenia? Poderia. A gente
É raro fazer essa correlação entre epilepsia e sintomas psicóticos, mas acho que poderia, né? Se bem que a epilepsia foi posterior, né, ao início do quadro. Então, se a gente pensar num quadro contínuo, começa com sintomas obsessivos, com checagem, assim, mas é claro que poderia. A gente discutiu isso, que provavelmente, com o uso do anticonvulsivante, deveria melhorar. E na enfermaria ele teve poucos sintomas, entre aspas, psicóticos, né? Mas poderia. A gente tem dificuldade de fazer o diagnóstico de psicose junto. Não, antigamente a gente chamava psicose epilética, que não era bem isso, era um quadro confusional, pós-icto e tudo, não, mas eu acho que a gente não pode descartar. Está aberta as perguntas, pessoal. Eu sou Fabrícia, psiquiatra, estou começando os créditos para o doutorado, e esse caso, né, veio muito no momento, vou tentar ser breve, como o professor falou, porque eu estou com um adolescente num cenário muito parecido, né? Então, com 13 anos, ele abriu um quadro muito clássico de toque, né, com rituais de que ninguém gosta dele, sentava e levantava. Isso em fevereiro do ano passado, de 6 meses para cá, ele vem se desorganizando muito. E eu estou bem nessa dúvida, será que geram pródromos, até pelo tempo de evolução, que é diferente desse paciente que foi algo de anos, com uma apresentação bem clássica de toque, e ele está bem pouco contactuante e dá tapas na cabeça, e eu não consigo identificar se ele está psicótico, até porque ele não verbaliza se é um pensamento racional e é um ritual que ele precisa para neutralizar. E a minha dúvida, professores, é justamente isso, né? Claro que eu vejo como esse paciente, ele está com antipsicótico e assim como antidepressivo em doses mais altas, e tem um tricíclico ali, mas é nesse caso, né, a gente prioriza, ainda sem ter a certeza, né, se é um paciente que psicotizou, né, estou no momento que eu ainda não afirmo. Enfim, né, quando se trata desses casos que fica essa dúvida, é um toque com sintomas psicóticos ou efetivamente é uma psicose, né, prioriza qual dose mais alta, você olha para que olhar, do ponto de vista prático mesmo. Bom, o toque, vamos dizer assim, sem sintomas psicóticos, a gente trata, né, basicamente com doses altas de antidepressivo, fluvoxamina, clorimipramina, que ainda é a primeira linha. Agora, se tem sintomas psicóticos, ou o toque de pobre insight, a gente tem que associar neurolético. Nesse caso que você está falando, né, é muito jovem ainda, a gente sabe. Primeiro, observar para onde isso se vai direcionar. Agora, eu, particularmente, daria antipsicótico com antidepressivo, se você tem essa ideia de sintomas obsessivos. Eu não esperaria muito. Vamos observar, acho que a gente pode observar, né? Mas adolescente com esse quadro, né, eu associaria. Vamos lá, pessoal, cadê os nossos residentes? A gente pode apontar. Podemos chamar também, podemos sortear. Então, meu nome é Bruno, sou residente aqui da instituição também, sou R2, atual R2. Aliás, parabenizar o Matheus pela brilhante apresentação e toda a equipe da enfermaria, né, doutora Maria, Carol, todo mundo, Camila, todo mundo. Mas, assim, é uma dúvida, o caso super desafiador, né, um caso que envolve várias questões, né, sintomas obsessivos compulsivos super graves, com sintomas psicóticos, né, e com essa epilepsia, né, que ele abriu um quadro, né, de convulsão generalizada e tudo mais. Então, assim, a minha dúvida é mais com relação a questão medicamentosa mesmo, de como fazer o controle, assim, que o antipsicótico, a gente sabe que muitos deles diminuem o limiar convulsivo, né, então precisa associar o anticonvulsivante, né. Então, a gente faria esse controle a partir de eletroencefalograma, como que faria essa questão da dosagem para fazer a regulação dos dois, assim, que eu acho bem interessante. E parabéns, novamente, para a equipe. Então, essa é uma questão importante, porque tanto o antipsicótico como o antidepressivo, principalmente os tricíclicos, pode diminuir o limiar, né? Dos antidepressivos, o que mais diminui, que tem mais risco, é a bupropiona,
né? Mas, de qualquer forma, a gente tem que acompanhar, né? Nesse sentido. O que a gente faz, normalmente, não é entrar com um anticonvulsivo preventivamente, mas tem que ter isso claro, né? E aqui, no caso, ele teve, quer dizer, já tinha uma história, né? Se é por uso da medicação ou se é, né, que ele teve um quadro independente, a gente não sabe. Mas, às vezes, titulando, você tem que estar atento, né, para a crise convulsiva. Assim, particularmente, eu nunca tive 1 ou 2 pacientes que tiveram crise convulsiva após a introdução. Na época, a gente só tinha tricíclico, né? Enfim, com isso. Mas foi pouco em comparação, assim, né? Com bupropiona, né? Esse não é tão raro assim, quando você aumenta a mais de 300 miligramas. Bom, eu sou o André, sou psiquiatra, agora pós-graduando aqui e algumas outras atividades aqui na escola, voluntárias. A minha questão aqui é mais uma reflexão, um questionamento para os professores também, do quanto, às vezes, a gente fica preso a critérios diagnósticos e acaba se limitando no raciocínio para promover saúde para o paciente, tratamento, por conta desses critérios sendo muito rígidos, né? Essa discussão é excelente para a gente levantar dúvidas e que vão gerar pesquisas, que vão gerar questionamentos sobre os atuais critérios, assim, vai evoluindo, né, como foi o DSM até agora no 5TR, e, ao mesmo tempo, pensar sobre outras formas de olhar para os sintomas do paciente, como tem o ARDOC, né, de ver padrões de sintomas, de modo geral. Nesses casos, me fez lembrar de alguns pacientes que eu tive exatamente com essa confusão de sintoma obsessivo-compulsivo, era psicose secundária, uma epilepsia, será que quando ele passou a ter crises epiléticas generalizadas, né, visíveis ali, será que já não tinha outras parciais que não foram percebidas antes, uma crise de ausência, alguma coisa do tipo, que já influenciava esses sintomas? E o que a gente poderia fazer para melhorar isso? E a discussão com a neuro, por exemplo, doses altas de carbamazepina, indução metabólica hepática, o quanto isso poderia comprometer a efetividade das outras medicações, além do uso irregular do próprio paciente, né? Então, a questão aqui seria mais para os professores, na experiência deles, quando o paciente sai um pouco dos limites dos diagnósticos já pré-estabelecidos, que tipo de raciocínio e quais são as prioridades que a gente elege para poder direcionar o nosso tratamento? Bom, acho que eu posso comentar a sua pergunta. Eu fiz medicina há 50 anos atrás e residência há 45 anos atrás. Naquela época, nós éramos, de alguma forma, instruídos, ensinados a tentar fazer diagnósticos únicos, mesmo na clínica geral, ou seja, em psiquiatria. Quer dizer, a ideia era sempre pensar que, de alguma forma, aquilo tudo fazia parte de um quadro. Claro, obviamente, nem sempre isso era possível, mas o que se buscava era, de alguma maneira, não fragmentar a compreensão do quadro em múltiplas entidades nosológicas, né? Isso é pré-1980, isso é pré-DSM-3. Eu terminei a minha residência em 78. O DSM-3 apareceu 2 anos depois. O DSM-3 trouxe essa questão dos critérios diagnósticos para uma tentativa de padronização melhor do diagnóstico em psiquiatria, mas teve um efeito colateral, que foi exatamente esse fato de que um mesmo paciente muitas vezes preenchia critérios para diversos tipos de transtornos mentais ali descritos, e aí surgiu essa questão de uma prevalência das chamadas comorbidades, tá? Óbvio que, de alguma maneira, não se pretende que a prática clínica seja, na época anterior ou após os DSMs da vida, se faça em cima de ticar critérios diagnósticos para se chegar ao que o paciente, de alguma forma, possa estar apresentando. Aquilo é apenas um manual de diagnóstico que serve para, de alguma maneira, você, quando é obrigado a
fazer um relatório, ou para a Justiça, ou para a Previdência Social, seja para o que for, existir uma linguagem comum que permita quem está lendo saber do que você está falando. Mas na individualidade da atenção, né, particularmente quando você pensa num plano terapêutico singular, quando você está com o seu paciente, obviamente que a sua impressão clínica é o que deve prevalecer, no meu modo de ver, do ponto de vista do cuidado, porque com isso você faz uma abordagem que é uma abordagem mais integrativa, e não uma abordagem fragmentativa. Tá? Senão você teria que ter pacientes, por exemplo, num serviço mais especializado, como é o nosso CAISM aqui da Vila Mariana, o paciente tendo que tratar o toque no sem-toque, a psicose dele no PROESC, e etc. e tal. Quer dizer, não é essa a finalidade, e infelizmente isso está acontecendo na prática do ponto de vista do que a gente vê na assistência à saúde das pessoas, em qualquer lugar, né? O indivíduo, de alguma maneira, passa em inúmeros médicos que fica faltando aquela figura daquela pessoa que, de alguma maneira, pensa de uma maneira mais integrada, né? Acho que, de alguma forma, o crescimento da população da terceira idade, com o crescimento da especialidade da geriatria dentro da medicina, de alguma maneira a gente está recuperando um pouco aquela figura do grande clínico geral, do indivíduo que, de alguma forma, pensa tudo. E, claro, quando há uma dificuldade, uma complexidade maior de uma situação qualquer, ele vai encaminhar para um especialista. Eu entendo que, dentro da psiquiatria, a gente pode ter um pensamento similar. Aplicando isso ao caso, tá, eu de forma alguma daria o diagnóstico de esquizofrenia para esse paciente, clinicamente falando. Eu posso dizer, tá, pode ser que ele preencha critérios diagnósticos para esquizofrenia, mas eu não consideraria esse paciente um paciente portador de esquizofrenia. Tá? Que o Miguel falou, obviamente eu concordo, né? Em gênero... Ai, desculpa. Paciente não preenche critério. E isso é uma tendência nossa. Quem preenche critério é o médico, que vai preencher. Paciente, ele preenche critério. O paciente não preenche. Nós é que preenchemos quando preenchemos. Então, essa é uma questão importante, exatamente isso. Porque o diagnóstico categorial nos traz isso. Quer dizer, você avalia um paciente e ele preenche, nós preenchemos critérios de 4 ou 5 categorias diagnósticas. Então, acho importante a gente ressaltar essa questão. Miguel. Tem um comentário aqui do Dangu Sayuzol, que veio no YouTube. Obrigado pelo caso clínico, excelentemente exposto, avaliação clínica, ciclos compulsivos, neuralgia, com tratamento também cirúrgico, crise de epilepsia, episódios psicóticos com sintomas positivos. Visto que o tratamento principal foi antidepressivo e anticonvulsivantes, depois uso de haloperidol e, na sequência, quetiapina. Mesmo assim, com flutuação clínica nesse contexto, o tratamento não seria baseado no sintoma mais relevante e acentuado, que visto que coloca em risco de auto- e heteroagressão. Acho que é mais um comentário, né? E quer comentar alguma coisa? Então, né, fica claro que podem fazer perguntas, vou pedir para que sejam mais objetivos, né, na pergunta no YouTube, mas aí o pessoal que está ligado nessa primeira transmissão do departamento, que podem participar também, que serão aqui colocados na discussão. Só fazendo um comentário rápido, né, do ponto de vista epidemiológico, o estudo que mais demonstra essas mudanças de critérios diagnósticos é o estudo do CASP, é um coorte de Dunedin, que é um estudo de 45 anos, né, uma amostra representativa da população de Dunedin, um estudo incrível, que ele mostra que não há estabilidade nenhuma de diagnóstico, né, que existe uma flutuação incrível de todos os diagnósticos. Então, a psiquiatria ela se desenvolveu bastante, levando em consideração os diagnósticos. Nesse caso, do ponto de vista clínico, né, eu acho que, digamos assim, se houvesse uma hierarquia, nós vamos nos preocupar muito com a parte do sintoma obsessivo-compulsivo,
mas do ponto de vista do conhecimento, né, não há isso que o Miguel colocava aqui na época, nós buscávamos, né, que seria o diagnóstico do paciente, né, que, na verdade, os pacientes flutuam ao longo de suas vidas, e a maior demonstração disso é esse estudo de transdiagnóstico, né, que foi feito pelo grupo do CASP e da Terra-Mofi em Dunedin. Salvador? Obrigado. Bem, vamos ver se eu consigo colocar o que eu estou pensando. Tá, isso está certo. É o seguinte, o que eu queria colocar é que a nossa maneira de pensar em psiquiatria, ela vem do início do século passado e se fortaleceu muito essa maneira com o surgimento do DSM, na década de 80, basicamente o fato de doenças mentais, de maneira geral. Ocorre que, mais recentemente, a partir do ano 2000, a genética teve uma evolução espetacular e mudanças qualitativas muito significativas, de forma que todo o nosso pensamento psiquiátrico com o qual nós fomos formados está precisando ser enriquecido, não é? Então, o que a genética atual aponta é que os fatores ambientais são da maior importância desde o início da vida. A genética mendeliana se restringe a uma pouca porcentagem das patologias. E os fatores ambientais estão muito importantes em todas as patologias. Então, nesse caso, é importante, na história de vida, analisar com mais cuidado, desde o início da gestação, o parto, os primeiros anos de vida, a relação com os familiares, porque isso é muito importante. A gente sabe que em regiões mais pobres do Nordeste, as questões culturais são, às vezes, problemáticas. Há uma tendência a uma criação às vezes, muito violenta. Não é? Uma das poucas informações que a gente teve é que ele teve que cuidar dos irmãos, não é? Nada sobre a presença do pai, como era esse pai, né? Esses transtornos obsessivos revelam, evidentemente, essa ambiguidade entre a agressão e o controle da agressão, não é? Como isso está muito presente na cabeça dele. Por quê? Geneticamente, não basta mais essa explicação genética. Precisamos buscar outras explicações. O que ambientalmente poderia ter contribuído para isso? Né? Teria sofrido algum trauma? Hoje em dia, a gente sabe que traumas podem ter consequências devastadoras e crescentes no decorrer da vida. Então, eu só queria chamar a atenção para esse aspecto que pode enriquecer muito o conhecimento e preventivamente também da gente, porque às vezes casos graves assim são difíceis de serem tratados, mas em termos de conhecimento pode ser muito útil preventivamente em situações que ainda estão se desenvolvendo. Muito obrigado, Salvador. Eu acho que isso é um ponto importante, né? Eu tenho uma prática no consultório onde, habitualmente, a minha primeira consulta não é uma, são duas.
E é curioso que eu geralmente termino a minha primeira consulta com o meu paciente dizendo: bom, agora eu já sei o que está te trazendo aqui, o que está acontecendo com você. Na próxima vez eu quero saber em quem é que isso está acontecendo. Ou seja, é muito importante que a gente possa, de alguma maneira, em certos momentos, se desgrudar um pouco da nossa atenção para a questão do sintoma e colocar um pouco mais atenção na pessoa. Isso poderá nos ajudar a entender melhor a própria patologia que o paciente está apresentando e, com certeza, vai nos ajudar a estabelecer um plano de ação terapêutica que não se limite a prescrever uma medicação. Tá? E que vai levar em conta exatamente isso que o Matheus ressaltou, que é a singularidade de cada caso. Né? Isso envolve tanto saber da história passada do paciente, para ver se, de alguma maneira, a gente compreende como é que o quadro possa ter se instalado e se desenvolvido, mas também como é que isso impactou a vida da pessoa e o que é preciso fazer, e isso ficou extremamente claro na apresentação do Matheus, para que a gente possa dar um tratamento que efetivamente venha de encontro às necessidades mais globais desse paciente. Então, acho que isso que o Salvador ressaltou é algo que a gente deve sempre ter em conta na prática da atenção a cada caso que a gente atende. Eu não sei se você tinha pedido a palavra ou não. Não. Tá bom. Passa o microfone para ele, acho que vale a pena. Acho que vale a pena. Faça a sua reflexão no microfone. E se identifique, por favor. Se identifique. Bom, meu nome é Rodrigo, eu também estou cursando após aqui na faculdade. Quando foi apresentado o caso, me surgiu no início, considerando que era um paciente que veio do Nordeste, trabalhou na roça muito cedo, se foi pesquisado de alguma forma a mãe, deficiência nutricional pré-natal, e se isso poderia de alguma forma ter impactado, e como tem estudos que relacionam deficiência nutricional pré-natal à esquizofrenia. Então, a dúvida era um pouco mais essa, mas acho que o Salvador acabou tocando justamente no ponto. Obrigado. E aí, gente? O que mais? Que outro aspecto? Professora Angélica. Maria. Bom, primeiro parabenizar o Matheus, né? Fez a apresentação, né, em tempo recorde e apresentou muito bem, muito desenvolto. A gente está falando sobre as questões genéticas, sobre os fatores de risco aí no começo da vida, né? Até no período gestacional. Só relembrar, né, uma coisa que a gente comentou na nossa reunião clínica interna da enfermaria, que é essa correlação do procedimento cirúrgico da risotomia com o surgimento dos sintomas psicóticos, né? Então, de alguma forma, essa questão de dor orofacial e dos procedimentos cirúrgicos cranianos, né? Como que isso existe e está correlacionado com o surgimento de sintomas psicóticos, pensando numa pessoa que já tinha um toque, portanto, é um fator de risco importante para esse desenvolvimento. Só um comentário. Legal, Maria. Vamos lá, pessoal, temos mais alguns minutos. Eu acho que algumas questões clínicas, Angélica, né, que foram citadas aí, chamaram um pouco a minha atenção. Primeiro, assim, ele tinha uma cefaleia lá atrás, crônica, né? Eu fico pensando, será que isso já denotava? Óbvio que isso levou a um diagnóstico de neuralgia do trigêmeo, mas eu fico pensando, será que essa cefaleia era da neuralgia ou tão somente da neuralgia? Será que isso tinha alguma coisa a ver já com a epilepsia ou com as crises epileptiformes que ele veio apresentar mais tarde? Não sei. É uma questão. Outra coisa que me chamou a atenção, um dado apenas de curiosidade, mas que me fez lembrar do velho Freud, né? Quer dizer, o que é fazer uma hemorroidectomia num paciente com toque? Né? Quando, de alguma maneira, a gente sabe que essa questão dos transtornos obsessivo-compulsivo nasce, né, na fase analsádica, né, da teoria psicanalítica freudiana. Então, o que significaria isso? Né? Quer dizer, a gente pensa muitas vezes, por exemplo, a questão de você operar fimose num menino que está exatamente na idade próxima à relação edipiana. Então, são questões que eu acho que são questões interessantes, que quando você começa a poder dar uma atenção mais individualizada para os pacientes, vale a pena
você vê se isso para ele tem algum... Para a gente, sim, a gente chama, mas será que para o paciente isso tem alguma importância? Tem que ter muita delicadeza na forma de investigar esse tipo de situação. Mas eu estou só fazendo referência a isso por conta da história de que não é apenas a psicose que se entrelaçou com o toque dele, mas eu acho que mesmo situações de natureza clínica, né? Fico pensando como é essa questão de um aneurisma de aorta, quer dizer, que ameaça esse indivíduo possa ter vivenciado do ponto de vista de morte. Enfim, são questões que eu acho que vão agregando, né, camadas ao que, de alguma forma, a gente deve estar se ocupando diante de casos que têm uma riqueza, né, do ponto de vista da apresentação clínica, tanto física quanto psíquica, como esse paciente, né? Eu queria complementar algo que não é que foi importante na apresentação, o cuidado com a família, né? É fundamental o envolvimento da família, principalmente num caso tão complexo como esse, né? E também chamar a atenção de que é muito importante observar os filhos dos pacientes, não é? Porque eles realmente são uma população de risco, né? Uma população que merece uma avaliação e, muitas vezes, intervenção. Então, o trabalho pedagógico, né, com a família, de compreender o que está acontecendo com o paciente, não é? E também a pesquisa dos possíveis casos dentro dessa família, não é? Para realmente uma intervenção precoce, acho que é um papel muito importante. Acho que isso também foi algo muito legal na apresentação e fica aqui a recomendação, não é, a todos os outros residentes que estão nos acompanhando, não é, da importância desse tipo de avaliação. Nesse sentido, Jair, tem a história da filha dele que tem alucinações auditivas, né? E que, de alguma maneira, não procura atendimento, não quer atendimento. Quer dizer, o que fazer diante de uma situação como essa, né? Eu me lembro de uns anos atrás ter participado de um simpósio internacional sobre, acho que era sobre esquizofrenia, e uma das conferências foi dada por uma pessoa não profissional, cujo título da conferência era Ouço Vozes, e daí? Cássio, você quer comentar isso? Você sabe que na reunião clínica, geralmente o Pedro trazia essa questão, né? Todo mundo que ouve vozes é psicótico, ou uma grande parte da população, uma parte, 15%, ouve voz sem nenhum outro sintomas. Aí o Pedro falou assim, todo mundo aqui já ouviu vozes? Eu falei, eu não. Mas, na verdade, todo mundo tem essa experiência e isso não significa um quadro psicótico, né? Uma experiência única, não, sem outros comemorativos psicopatológicos, não significa, né, algum tipo. Que nem pessoas que culturalmente têm visões, têm tudo e tal. Né? Isso não significa psicose. Né? Nós temos aqui comentários de 2 professores nossos que acompanharam a reunião clínica no YouTube. O professor Dartiu Xavier comentou, excelente a reunião, abrangeu uma ampla gama de abordagens de complexidade do caso. Também nosso colega, professor Sérgio Blay, caso que ilustra a complexidade da psiquiatria. E aí tem aqui a Clarissa Teixeira, que está entrando agora. Bom dia, sou R2 do FBHC Aracaju. Paciente com toque, que já fez uso de diversos antidepressivos IRS, e recentemente de fluvoxamina em dose otimizada, mas com baixa resposta, além de associações com antipsicóticos atípicos. Clomipramina seria uma opção em associação? Clomipramina atualmente é sempre usada em associação para toque? Obrigado pela pergunta, Clarissa. Legal ter residentes do país acompanhando a gente. Não, ele toma clomipramina em doses, né, terapêuticas, né? Não vamos chamar altas, 200, então
é uma possibilidade, associação. Eu não sei se ele já tomou fluvoxamina. Seria uma alternativa também no lugar da sertralina. Né? Eu uso muito a fluvoxamina como primeira linha para o tratamento de toque. Né? Obrigado, Cássio. Eu peço para tirar a máquina, porque o movimento labial, o movimento labial ajuda a entender quem está assistindo. Temos 4 minutos. Matheus, quer poder falar um pouco do que foi a apresentação e o que está sendo essa discussão? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a atenção de todos, né? Foi um caso bastante difícil de montar, de organizar, né? Até durante o trabalho na enfermaria, suscitou muitas dúvidas, né? Para todo mundo que estava envolvido da equipe, né? No cuidado desse paciente. E em relação ao que o professor Salvador comentou sobre a história de vida, né, só para a gente, né, às vezes na projeção a gente acaba sendo mais sucinto, mas um ponto importante também da história é que esse paciente ele foi criado pelos avós, né, muito cedo, né, a mãe não queria assumir os cuidados, né, desse paciente, os cuidados maternos, né, dele como mãe, não queria assumir essa responsabilidade, e aí delegou para a avó, e a avó que cuidou desde então, desde, né, da primeira infância até então. Então ele tem um contato muito distanciado, ele ainda tem um certo contato com essa mãe, mas é muito distanciado, né? Não tem essa relação de afeto, esse cuidado materno, né, não foi provido por ela. Né? E isso também acabou influenciando na relação com os irmãos também, né? Porque alguns irmãos ficaram sob os cuidados dos avós, e outros sobre os cuidados, né, da própria mãe, enfim, né. E o pai, ele não mantém contato, isso já de longa data desde lá de trás, quando ele ainda morava em Alagoas. De qualquer forma, eu acho que quando a gente, de alguma maneira, tira uma história de vida, a gente tem que levar em conta muito o contexto cultural aonde ela, de uma certa forma, se envolve. O fato de, no sertão do Nordeste, crianças serem criadas por avós, né, chama até a avó de mãezinha, né, não necessariamente tem um significado a contribuir na psicopatologia que a gente possa estar vendo em qualquer tipo de pessoa. Mas eu só estou fazendo essa ressalva para a gente poder respeitar um pouco das características socioculturais, né, no ambiente sociocultural no qual as pessoas se desenvolveram. Então, é muito diferente, por exemplo, quando a gente atende um paciente num consultório particular ou atende aqui um paciente de SUS, nós estamos diante de realidades socioculturais, principalmente sociais, aqui no Brasil, em outros países, às vezes uma diversidade sociocultural maior do que a gente tem aqui no Brasil, muito diferentes, né? E isso, obviamente, tem que ser levado em conta de como a gente lida com essas situações, como a gente compreende essas situações, tentando pensar dentro dos parâmetros daquilo que, de alguma forma, desenhou a circunstância do paciente. Acho que isso é um dado importante. Nós temos também o comentário do coordenador da residência médica da Escola Paulista, o professor Tiago Marques Fidalgo. Parabéns, Matheus, excelente apresentação, parabéns a toda a equipe da enfermaria. Bem, pessoal, nós estamos chegando no final dessa reunião clínica. É um momento histórico, né? Nós tivemos aí um probleminha na transmissão, na primeira nós não conseguimos transmitir, hoje nós transmitimos, mas tivemos um problema, teve uma queda durante a transmissão, mas estamos aprendendo, né? É importante também esse canal de comunicação com as pessoas que estão no YouTube, então nós vamos aperfeiçoar cada vez mais, né, a transmissão da reunião clínica. E aí eu gostaria de agradecer muito, Matheus, com sua brilhante apresentação, professor Miguel Roberto Jorge, professor Salvador, professor Cássio, doutora Maria, que é a coordenadora da nossa enfermaria e que supervisionou a apresentação desse caso, e a presença de todos os residentes aqui, e isso, né? Estamos inaugurando um novo momento, Miguel, pode fechar. E a semana que vem nós temos a dupla Michelzinho e Luizinho, a dupla do barulho, né? Eles são muito bons, eu acredito que nós vamos ter aí uma audiência muito grande no YouTube, e vocês também vão gostar muito da apresentação deles, né? Pelo que eles têm de didática e de conhecimento. E com isso aí nós vamos enriquecendo aqui as nossas apresentações. Miguel.
Eu só quero concluir, mais uma vez, parabenizando o Matheus e a equipe da enfermaria pela apresentação, a disponibilidade, e a gente já está com todas as reuniões desse semestre clínicas já programadas, né? Então, há uma colaboração bastante grande de cada setor e serviço aqui na preparação dos casos, né? Eu acho que isso é uma coisa extremamente importante. Quero agradecer não só a presença de vocês, como hoje estimular a participação. Acho que isso enriquece muito a reunião, né? E acho que é uma coisa que, de alguma forma, vocês estão num processo de aprendizado aqui como residentes ou pós-graduandos, e efetivamente isso abre uma possibilidade da gente poder estar indo além daquilo que vocês têm em sala de aula. Tá? Então, muito obrigado e até a próxima sexta-feira, quando será uma reunião científica. Até mais.